Muito bem, hoje nós vamos falar do céu. Se nós perguntarmos a todos os cristãos, a esperança de todos e a fé de todos é que irão para o céu. Mas então nós precisamos entender o que é céu. Vamos lá. Primeiro, a definição secular de céu. A definição secular de céu diz que é um espaço ilimitado e indefinido no qual se movem os astros. Parte do espaço que parece formar uma abóboda em cima de nossas cabeças, que é o céu azul. Parte do espaço que, vista pelo homem, limita o horizonte. Então, secularmente falando, céu é chamado de espaço ilimitado e indefinido onde se movem os astros. Então, nós temos lá as estrelas, os planetas, as galáxias. Isso é chamado de céu secularmente. Também é o espaço que parece formar uma cúpula sobre nossas cabeças. É o céu azul que nós visualizamos quando olhamos para cima. E também é parte do espaço que, vista pelo homem, limita o horizonte. Então, quando nós olhamos para o céu azul, olhamos para cima, vemos aquele céu azul que parece formar uma cúpula sobre nossas cabeças. E quando olhamos para frente, o céu parece tocar a terra, delimitando o horizonte. Então, esta é a definição secular de céu. Mas o que diz a Bíblia quanto a isso? 2. A definição bíblica de céu. Biblicamente falando, a palavra céu significa habitação de Deus e habitação dos justos. É uma dimensão espiritual onde o Espírito reina. Lá teremos corpos espirituais perfeitos e incorruptíveis, como diz lá em 1 Coríntios 15, versículos 42 ao 44. No céu não haverá mais tristeza nem sofrimento, porque o pecado não entra. É um lugar de grande alegria, sem morte nem medo. A palavra céu na Bíblia significa lugar da habitação de Deus e da habitação dos justos. É uma dimensão espiritual onde o Espírito reina. Então, é uma outra dimensão, um lugar espiritual. Lá teremos corpos espirituais perfeitos e incorruptíveis. Então, é um local diferente do local onde nós vivemos hoje, em que tudo sofre corrupção. Então, neste local, os corpos serão espirituais, perfeitos e incorruptíveis. Também no céu não haverá mais tristeza nem sofrimento, porque o pecado não entra. Então, neste lugar, não há tristeza, não há sofrimento, porque quem causa tudo isso é o pecado. Quando Adão pecou, ele automaticamente trouxe sobre si tristeza e sofrimento. Mas não somente sobre ele, sobre toda a sua descendência. Então, quando nós estivermos no céu, nessa dimensão espiritual, lá não haverá pecado, portanto, não haverá mais tristeza nem sofrimento. É um lugar de grande alegria, sem morte nem medo. Também é um lugar em que não haverá morte. É um lugar
em que o ser humano, por ser incorruptível e por viver eternamente na presença de Deus, terá uma vida eterna. Porque presença de Deus eterna significa vida eterna. 1 Coríntios 15, versículos 42 ao 44 diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, nós saímos da esfera natural, de uma esfera corruptível, para uma esfera incorruptível. No céu, nós teremos corpos incorruptíveis. Também em Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, será uma nova existência. Esta existência longe de Deus ficará para trás e nós passaremos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. De fato, estaremos eternamente na presença de Deus. Então, tudo aquilo que causa morte, pranto, clamor, dor, ficarão para trás, porque as primeiras coisas são passadas. Terceiro, a existência de 3 céus. Então vamos lá. Isso aqui é um tópico importante. Biblicamente falando, podemos encontrar referências que nos asseveram a existência de 3 céus, a saber, primeiro, o céu inferior, em grego, Ouranos. O segundo, o céu intermediário, Mesorâneos. E o terceiro é o céu superior, Eporâneos. Então, biblicamente falando, nós encontramos a existência de 3 céus. O primeiro céu é este céu que nós vemos aqui, o céu inferior. É o céu atmosférico. Já já nós vamos falar mais a fundo sobre cada um. O segundo céu é o céu estelar. Este céu do espaço sideral. E o terceiro céu que nós encontramos na Bíblia é o céu superior, ou seja, a morada do Altíssimo. É o céu da eternidade. Então, são 3 céus encontrados e relatados na Bíblia. O primeiro céu, o céu azul. O segundo céu, o céu estelar. E o terceiro céu, a morada do Altíssimo. Quarto, o primeiro céu. Identificamos o primeiro céu como sendo o céu atmosférico, visualizado pela cor azul. Esse céu é onde estão as aves, os aviões, as nuvens e etc. O primeiro céu para o homem foi o segundo a ser criado pelo Senhor. Então, o primeiro céu que nós vemos é o céu atmosférico. Essa abóboda que parece estar sobre as nossas cabeças. Essa cúpula azul que, quando nós olhamos para cima, nós conseguimos visualizar. É nesse céu que fica
entre o céu estelar e entre a Terra é onde vivem os seres humanos, não é? Nós vivemos dentro da atmosfera, as aves, os aviões, as nuvens, os furacões, tudo acontece em nível terrestre dentro deste primeiro céu, que é o céu atmosférico. Gênesis, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, esse céu atmosférico que nós vemos foi o segundo a ser criado por Deus. Foi criado no segundo dia. Quinto, o segundo céu. Pela ordem, identificamos o segundo céu como sendo o céu estelar, visualizado pela cor preta. Esse céu é onde estão as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua e etc. O segundo céu para o homem também é o segundo céu em relação a Deus e foi o terceiro a ser criado pelo Senhor. Então vamos lá. O segundo céu é o céu estelar. Ele é visualizado pela cor preta. Então, quando anoitece, que o sol deixa de clarear o primeiro céu, nós deixamos de enxergar a cor azul e passamos a ver o céu estelar, que é totalmente preto, é claro que salpicado pelo Sol, pelas estrelas, pelos planetas e pelas galáxias. Quem tem visto aí as primeiras imagens do telescópio James Webb tem visto a maravilha que é o céu criado por Deus. Então este é o segundo céu, o céu estelar. O segundo céu para o homem também é o segundo em relação a Deus. Já já nós vamos explicar isso aqui direitinho. E foi o terceiro a ser criado pelo Senhor. Então, o primeiro céu a ser criado por Deus foi a eternidade. O segundo céu foi a atmosfera, o céu azul. E em terceiro lugar, biblicamente falando, foi o céu estelar. Então é nessa sequência que se aparece a criação dos céus na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então observe que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 8, Deus criou o céu atmosférico. E também aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, ele cria o céu estelar. Sexto, o terceiro céu. Identificamos o terceiro céu como sendo o céu eterno. Esse céu é onde estão o Senhor, os anjos, as moradas celestiais e etc. O terceiro céu para o homem é o primeiro em relação a Deus e foi o primeiro a ser criado pelo Senhor. Então, o que é o terceiro céu? O terceiro céu é o céu eterno, é a morada do Altíssimo,
é o local da vida eterna. Lá nesse céu estão o Senhor, os anjos e as moradas celestiais que os salvos habitarão. Então, neste céu, na eternidade, já estão o Senhor, os anjos e as moradas celestiais que os salvos habitarão. Então, o terceiro céu para o homem é o primeiro em relação a Deus. Então, Deus está habitando no primeiro céu. E foi o primeiro, no terceiro céu, perdão. E foi o primeiro a ser criado pelo Senhor. Vamos ver. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. Então, esse céu aqui é a eternidade. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, Deus criou a eternidade. O terceiro céu foi o primeiro criado por Deus. Sétimo, a realidade do terceiro céu. É um lugar existente na dimensão espiritual, onde se encontra o trono de Deus e todos os seus exércitos celestiais. Ninguém sabe qual é a localização exata do terceiro céu. Certo é que está em outra dimensão, porém material, ainda que não seja física humana, como a nossa. Contudo, sabemos que o terceiro céu é um lugar de grande riqueza e beleza. Então, é um lugar existente na dimensão espiritual, ou seja, em outra dimensão. O céu não fica na mesma dimensão em que nós habitamos. Essa dimensão em que nós habitamos é uma dimensão corruptível, onde tudo se corrompe, onde tudo envelhece. O céu fica em outra dimensão, uma dimensão espiritual. E lá nessa dimensão se encontra o trono de Deus e todos os seus exércitos celestiais e as moradas celestiais. Ninguém sabe a localização exata do terceiro céu. Certo é que está em outra dimensão, porém material. Então vamos explicar isso aqui. A dimensão do terceiro céu é uma dimensão espiritual. Então, quando nós pensamos em espírito aqui na nossa dimensão, com a física humana, nessa dimensão corruptível, quando nós falamos em espiritual na nossa dimensão, para nós não é algo material. Porém, na dimensão espiritual, no céu, os nossos corpos espirituais terão matéria. Então, nós não seremos uma espécie de espírito, de fantasma, mas teremos um corpo glorificado. Nessa dimensão espiritual, nós teremos um corpo físico, um corpo restituído, mas teremos um corpo. Ainda que não seja física humana como a nossa, contudo, sabemos que o terceiro céu é um lugar de grande riqueza e beleza, porque a Bíblia descreve a cidade santa. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 18 ao 21. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe,
o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisóprano, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então é um lugar de beleza e riquezas indescritíveis. É algo que nós não conseguimos imaginar, mesmo com essa descrição maravilhosa, nós não conseguimos imaginar. É algo de uma beleza, de uma riqueza indescritíveis. Indescritíveis. Esta aqui é uma descrição, uma pequena descrição de como será o céu. Oitavo, a população do terceiro céu. A incontável população do terceiro céu é atualmente composta de anjos e também habitam a totalidade dos salvos, que habitarão para sempre com o Senhor Deus, desfrutando de sua presença eterna. Então vamos lá. A população do céu, ela é incontável. É incontável a população do terceiro céu. A população da eternidade é uma população incontável. É atualmente composta de anjos e também habitam a totalidade dos salvos. E por que habitam a totalidade dos salvos? Ué, mas os salvos ainda não chegarão lá? Lá é a eternidade. A eternidade, ela não funciona como funciona a nossa realidade. Nós vamos ter uma aula mais para frente explicando o que é Cronos e o que é Kairos. Então, a eternidade está no Kairos. Então, no Kairos não tem passagem de tempo como nós temos aqui. Então, quando nós saímos aqui da nossa realidade, da nossa dimensão, e adentramos na dimensão espiritual, na eternidade, não há passagem de tempo. Então, os salvos, eles já estão habitando lá. Isso aí é algo mais complexo, nós veremos mais para frente. Mas para entender, é assim que funciona. Que habitarão para sempre com o Senhor Deus, desfrutando da sua presença eterna. Como eu já disse antes, presença de Deus eterna significa vida eterna. E a ausência de Deus eterna? A ausência de Deus eterna significa morte eterna. Esse eterno aí nós não conseguimos mensurar. É algo que não entra na nossa cabeça. Então, nós imaginarmos que nós teremos a presença de Deus eterna, o amor de Deus eterno, o cuidado de Deus eterno, o zelo de Deus eterno é algo assim maravilhoso e indescritível. Apocalipse 22:14 diz: Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, felizes, bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, será o local de morada dos salvos, daqueles que recebem o nosso Senhor e Salvador como Senhor e Rei das suas vidas.
daqueles que entregam suas vidas nas mãos do Senhor. Eles habitarão a casa de Deus. Nono, a duração do terceiro céu. Sua duração é eterna e nunca terá fim. O céu é um lugar de alegria e delícias perpétuas. Jamais haverá coisas ruins e que provoquem choro, tristeza, dor ou mal-estar. Lá, todos os habitantes terão a verdadeira paz do Senhor, pois estarão para sempre em sua presença. Nós já até adiantamos um pouco essa situação aqui em um tópico anterior. Neste lugar, na eternidade, no terceiro céu, na morada do Senhor, não haverá fim. É um local eterno. Este é um lugar de alegria e delícias perpétuas. Então lá, como não há pecado, não haverá coisas ruins e que provoquem choro, tristeza, dor ou mal-estar. Lá, todos os habitantes terão a verdadeira paz, a paz do Senhor, que não é encontrada aqui na nossa terra. A palavra de Deus já diz: dou-lhes a paz, mas não doa como o mundo a dá. Não lhes dou como o mundo a dá. Porque a paz do Senhor é algo extraordinário, é algo tremendo, é algo imensurável, pois estarão para sempre em sua presença. Então estaremos para sempre na presença de Deus. Vida eterna. Apocalipse 22, versículos dos 3 ao 5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Então não haverá maldição nenhuma. Por quê? Porque terá o trono de Deus e do Cordeiro estará nessa cidade. E os servos o servirão, e eles verão a sua face, porque até hoje ninguém viu a face de Deus. O único que viu um relance de Deus foi Moisés, mas não chegou a ver a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Isso aqui é a autoridade de Deus. Não haverá mais noite, não terá trevas. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Então é um local em que Deus cuidará de todos os seus salvos. Eles não terão choro, não terão dor e viverão na presença do nosso Deus. Então, recapitulando, os 3 céus encontrados na Bíblia possuem cada um uma função específica, a saber, céu aéreo ou céu atmosférico, ou primeiro céu, onde voam as aves e os aviões, é o céu atmosférico. Então, esse céu que você olha para cima, que você vê o céu azul, é o céu que delimita o horizonte. Este é o céu aéreo, o céu atmosférico,
o primeiro céu. O céu espacial é onde estão o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, as galáxias, os superaglomerados e etc. Este é o céu espacial ou céu estelar, o segundo céu em relação do homem para Deus e de Deus para o homem. E na letra C nós temos o céu eterno, lugar da morada de Deus, dos anjos, dos salvos e seus exércitos, o céu da eternidade, o céu onde nós moraremos com Deus eternamente. Este é o terceiro céu. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula sobre céu, uma aula esclarecedora de um assunto que nós precisamos dominar. O cristão precisa entender desses assuntos para poder estar esclarecendo aqueles que nos perguntam. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.